Será que a airfryer é mesmo a solução prática e saudável que todo mundo fala? Ou será que ela esconde algum risco que ninguém está te contando? Toda hora aparece alguma notícia dizendo que a nossa airfryer faz mal, que ela causa doença, que pode até causar câncer. E quando a gente vê esse tipo de notícia, né, a primeira coisa que a gente pensa é tipo, caramba, será que eu estou errando todo dia, sem saber aqui? E é exatamente por isso que a gente resolveu gravar esse vídeo aqui. Hoje eu quero te explicar aqui com calma e sem terrorismo nenhum se a airfryer faz realmente mal para a saúde ou se isso é apenas um daqueles exageros que a gente vê por aí na internet. E já aproveita aí para comentar, né, aí embaixo se você tem alguma airfryer em casa, se você usa todo dia, ou você já chegou a ficar até com medo depois de ver alguma coisa dessas notícias aí na internet. A gente vai começar aqui do começo, né, entender como é que ela funciona de verdade. O nome já entrega bastante coisa, né, que air é ar e fryer é fritadeira em inglês. Ou seja, né, ela não frita com óleo de soja aí que nem a gente usa, ela usa ar quente. Basicamente, a eletricidade da tomada esquenta uma resistência e essa resistência aquece o ar. Um ventilador interno da airfryer faz com que esse ar quente circule em alta velocidade ao redor da comida. Se você parar para pensar, isso é muito parecido com um forno elétrico. Só que a diferença na airfryer é que esse ar circula muito mais rápido e de forma mais concentrada. E é por isso também que a comida fica pronta mais rápida, né? E dora por fora e continua macia por dentro. E não é por acaso que o cesto da airfryer é todo furado. Aquilo ali existe justamente para permitir que o ar circule por todos os lados do alimento. Aliás, antes de existir a airfryer, para conseguir justamente esse efeito de crocância por fora e maciez por dentro, o jeito mais comum era jogar justamente o alimento no óleo quente, por exemplo, uma batata frita. E aí que mora o problema, né? O óleo em excesso aumenta muito a ingestão de calorias na nossa refeição. E quando isso vira hábito, isso pode aumentar muito o risco de problemas no coração. A airfryer surgiu justamente como uma alternativa para isso. Tentar entregar um resultado parecido com uma fritura, mas com pouco ou nenhum óleo. E até aqui a gente vai ser sincero, né? Ela cumpre bem esse papel. Mas então de onde surgiu essa história de que a airfryer causa câncer? Isso começou lá em 2002, né? Ano que eu nasci, quando os cientistas descobriram que alguns alimentos, quando preparados em temperaturas muito altas, eles formam substâncias chamadas acrilamida. Lembrando, tá? E aqui é importante deixar bem claro, a acrilamida não é algo exclusivo da airfryer. Ela está presente em vários dos alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, como a batata, o pão, o biscoito, o bolo e até no café. A acrilamida se forma numa reação química chamada reação de Maillard. E é justamente essa reação que acontece quando as proteínas e os carboidratos são aquecidos juntos e o que deixa o alimento douradinho, com aquela crostinha bonita e saborosa que a gente vê ali no franguinho, né, na gordurinha, que é muito gostosa. Ou seja, né, se o alimento for dourado, caramelizado ou até mais escuro, provavelmente existe um pouco de acrilamida ali. Independente se você fez na airfryer ou no forno, ou na frigideira, ou misturou ela no banho de óleo quente, ela começa a se formar a partir de mais ou menos ali 120 graus, que é uma temperatura totalmente comum na cozinha. E quanto maior a temperatura, quanto mais tempo o alimento fica exposto ao calor, maior tem de ser a formação dessa substância. Agora aqui vem um ponto, né, que quase ninguém comenta nesses vídeos alarmistas da internet, que estão por aí. Existem até estudos mostrando que as batatas feitas na airfryer têm uma quantidade muito menor de acrilamida do que aquelas feitas em óleos super quentes. Isso acontece porque no óleo a temperatura costuma ser ainda mais alta e o alimento fica muito mais exposto por muito mais tempo. Tá, mas então agora a gente vai para a pergunta principal. Essa tal de acrilamida é realmente perigosa? Essa substância é classificada como provavelmente cancerígena, mas isso não significa que qualquer quantidade que você ingerir vai lhe causar câncer. Tudo depende muito da dose e da frequência. O sol, por exemplo, também é considerado cancerígeno e nem por isso você vai parar de sair de casa. O problema é a exposição exagerada e sem proteção dele. Nos estudos com animais, as doses de acrilamida associadas ao câncer são muito maiores que aquilo que uma pessoa consome normalmente no dia a dia, mesmo usando airfryer todos os dias. Para você ter uma ideia, essas doses são dezenas de vezes maiores do que a ingestão média diária de uma pessoa comum. Depois de mais de 20 anos de pesquisa, nenhum estudo conseguiu provar a relação direta entre um consumo normal de acrilamida nos alimentos e o desenvolvimento de câncer. Muito provavelmente porque a quantidade que a gente consome é extremamente baixa. Além disso, né, o câncer é uma doença extremamente complexa. Para ele surgir, várias coisas precisam dar errado ao mesmo tempo dentro de uma única célula. E isso é algo relativamente raro, principalmente em pessoas mais jovens. Então, com o que a ciência sabe hoje, não faz sentido entrar em pânico e jogar a sua airfryer fora por medo. Se você usar ela de forma normal e sem queimar a comida todo dia, ela continua sendo uma ótima opção prática e mais saudável do que fritar a nossa batatinha ali chuchada no óleo quente. Isso também não significa que você não pode comer batata frita todo dia e achar que está tudo bem. Claro, mas isso vale para qualquer tipo de preparo. No fim das contas, o que mais vai importar é o conjunto da alimentação e não um único. No fim das contas, o que mais vai importar é o conjunto da alimentação e não um único eletrodoméstico. Se algum dia surgirem novas evidências reais mostrando o risco de verdade, eu vou ser o primeiro que ia falar sobre isso. Se algum dia surgirem novas evidências reais mostrando o risco de verdade de câncer, eu vou ser um dos primeiros a falar isso aqui. Mas até lá você pode usar a sua airfryer tranquilamente, tá? Um abraço, se cuida e até o próximo vídeo, pessoal. E se você gostou, deixa aí nos comentários, dá um like e compartilha, tá? Vai estar ajudando muita gente. Tchau, tchau!